a honra e a imensa satisfação de declarar aberta a presente audiência pública que tem por objetivo a discussão sobre o projeto de lei número 139 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício financeiro de 2019, em R$ 860.180.000, assim distribuídos. R$ 783.720.000 refere-se ao orçamento fiscal e da Seguridade Social da administração direta. R$ 76.460.000 refere-se ao orçamento da Seguridade Social, Instituto de Previdência Municipal. Assim sendo, quero dizer a todos os presentes e também às pessoas que estão nos assistindo via web, que a lei orçamentária é o instrumento de planejamento utilizado pelos governantes para gerenciar as receitas e despesas em cada exercício financeiro. É importante que se diga também que a Lei Orçamentária Anual, LOA, é uma lei elaborada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe expressamente o artigo 165 da Constituição Federal. Trata-se de uma iniciativa privada indelegável. A omissão do chefe do Executivo na elaboração de qualquer das três propostas orçamentárias, PPA, LDO ou LOA, importa em crime de responsabilidade. É bom que se diga também que o Poder Executivo, na fase da elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA, realizou audiência pública antes de enviar o presente projeto de lei para o Poder Legislativo. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, também chamado sessão legislativa. Porém, a Lei de Responsabilidade Fiscal e também o Estatuto das Cidades determinam ao Poder Legislativo a obrigatoriedade de também realizar audiência pública na fase da discussão do presente projeto de lei, o que demonstra por si só a importância do presente projeto de lei de número 139 de 2018, que trata da Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia. Assim sendo, não querendo me prolongar na explanação inicial, quero agradecer mais uma vez todos os presentes e também as pessoas que estão nos assistindo via web, servidores municipais e todas as autoridades aqui presentes. Cito o vereador Eduardo Lipaus, que também faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador John Lennon. Também gostaria de agradecer a presença da Tereza Santos, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Antes de nós iniciarmos, gostaria de solicitar que o vereador John Lennon pudesse fazer uma oração inicial. Bom, pedimos então a Deus que possa nos abençoar, nos conduzir, nos orientar nessa importante audiência desta manhã. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Vou passar, então, a palavra para o Cristiano Rezende Penha, diretor de Planejamento Orçamentário, que vai, então, passar as informações. Seja bem-vindo, Cristiano. Desejo a todos uma boa audiência pública. Obrigado, vereador. Bom dia a todos. Eu vou falar aqui para vocês da Lei Orçamentária Anual 2019, passar aqui as informações. Antes de entrar nos números, eu vou passar uma parte mais teórica, para explicar para vocês um pouquinho aí do planejamento orçamentário no município, tá bom? Vamos passando aqui. Então, gente, primeiro, falar do sistema orçamentário brasileiro, o que tem que... Tudo que tem que, do planejamento, tem que
constar aí nessas 3 leis, né? No plano plurianual, que planeja 4 anos de governo. Ele foi entregue o ano passado, tá? Na LDO, que estabelece as principais metas para o orçamento do ano, ela foi entregue lá no mês de abril, né? Foi aprovada no mês de julho. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento que vai ser aprovado, né, na Câmara até o final do ano. É o orçamento que vai ser executado, onde tem a previsão de receita detalhada e a previsão de despesa detalhada para o ano que vem. Tá? Então, o sistema orçamentário brasileiro engloba aí essas 3 peças de planejamento. O planejamento na gestão pública, né, vai estar refletido praticamente todo ali no planejamento orçamentário. Então, o planejamento estratégico do governo, né, tudo aquilo que o governo definiu como prioridade, como estratégico, tá? Desde a época da campanha, né, e ao longo aí do tempo, né, às vezes as prioridades vão mudando, mas tudo que o governo define como prioridade, né, que envolva recurso, né, financeiro, vai estar previsto no orçamento de algum jeito. O planejamento administrativo, que trata da estrutura administrativa, recursos humanos, capacitação, modernização, também vai estar refletido. E planejamento e desenvolvimento da ocupação do espaço urbano e rural, de alguma forma também pode estar refletido ali no planejamento orçamentário, tá? No PPA, na LDO e na LOA. E para a gente, né, ter uma ideia aqui, né, do que está acontecendo, do que acontece com o orçamento, né, as políticas públicas, de um lado, elas são pressionadas pela demanda da população, né, da sociedade, por mais educação, saúde, segurança, infraestrutura, cultura, esporte, lazer, né, diversas políticas públicas, né, que vem aí essa demanda da sociedade. Cada vez, né, querendo uma educação melhor, uma saúde melhor, de mais qualidade, só que isso depende de mais recursos financeiros. Só que esses recursos são finitos, né? A gente tem lá uma previsão de receita, a gente tem que tentar encaixar essas despesas dentro dessa previsão. Então você tem uma pressão de um lado, né, da demanda crescente, ainda mais nesses momentos de crise, onde você tem um desemprego elevado, então, né, as pessoas, né, deixam de usar, por exemplo, deixam de pagar o plano de saúde, deixam de pagar a escola privada e vão atrás, né, do serviço público. Então aumenta a demanda, né, nos hospitais públicos, né, nas escolas públicas, e isso, do outro lado, você tem a pressão ali, né, de recursos finitos para dar conta, né, dessa demanda. Recursos financeiros, recursos humanos, a própria estrutura. Então, você tem que tentar equilibrar isso dentro do orçamento. O orçamento público não é muito diferente daquele que a gente faz na nossa casa. A maior parte das despesas, né, dentro do orçamento da prefeitura são para o custeio, né, para a manutenção da máquina pública, gasto com pessoal, gasto com materiais diversos, né, energia, água, telefone, né, contratos de serviços, manutenção da cidade em geral. E o que sobra para investimento? É a menor parte, né, muito pouco, é como na casa da gente, não sobra, né, no final do mês, quando sobra, né, não sobra muito para você fazer um investimento ali na sua casa, ou comprar um eletrodoméstico, trocar o carro, né? Então na prefeitura não é muito diferente, a parcela que sobra para investimento é a menor parte. A grande parte vai para o custeio da máquina, tá bom? Depois a gente vai ver os gráficos que mostram exatamente isso. Então lá, né, você tem as diretrizes estratégicas do governo, né, definiram o que é a prioridade, o que vai ser feito, quais as áreas que vão ser, né, que vão ter mais recursos. Né? E no PPA você planeja, na LDO você vai orientar e na LOA você vai executar essas políticas públicas que foram definidas. Tá bom? Então lembrando que a gente tem o PPA, né, 2018-2021, que foi feito o ano passado. Tá?
E agora a gente está fazendo aqui, né, a LOA 2019. Né, já estamos ali no 2º ano do PPA, que vai até 2021, que é o primeiro ano do próximo governo. Apenas aqui para mostrar, né, para as pessoas, para os vereadores, a diferença que tem entre o PPA, a LDO e a LOA, né, quando você olha lá o anexo, principalmente o anexo que traz ali as despesas, né, no PPA e na LDO, a gente coloca a dotação orçamentária até a classificação programática. Então, pega a classificação institucional, que mostra a que órgão, a que unidade pertence àquela despesa, a funcional, que vai mostrar, né, a que área do orçamento, ali no caso eu dei um exemplo da educação, né, a área e a sub-área, né, no caso a função educação e a subfunção educação infantil, a programática, que é o programa, e a ação, né, programa e ação são definidos ali pela prefeitura, o nome da ação, né, tudo isso é feito no PPA. Na LOA, a gente vai detalhar essa despesa. Né? Aí eu vou dizer, por exemplo, no exemplo lá de cima, que é uma despesa de capital. No exemplo de baixo, uma despesa corrente. Né? Então, em cima é um investimento, embaixo é uma despesa corrente. Né? Em cima, eu estou ali colocando uma despesa para obras e instalações. Então, é uma despesa de capital. Embaixo, eu estou colocando uma despesa para material de consumo, compra de material de consumo. Né? Então, uma despesa corrente. E lá em cima eu estou detalhando que a fonte de recurso que vai cobrir essa despesa é o Tesouro. E embaixo é uma fonte federal. Então, a gente vai ver depois, também tem um gráfico mostrando isso, que o recurso que tem, né, no orçamento do município, né, ele não vem só do município, ele vem do governo estadual, vem do governo federal, tem a parte do Instituto de Previdência, tem empréstimos, tá? Tem várias fontes. Então, só para ficar claro, assim, que na LOA, né, diferente do PPA e da LDO, a gente está detalhando essa despesa, tá? Até o nível ali da fonte de recurso. Então, fica claro lá, assim, ó, o que você vai fazer com o recurso e de onde está vindo o dinheiro para fazer isso, tá bom? É possível ver isso lá nos anexos, né? Quando você pega o anexo, principalmente o anexo de despesa por unidade, né, da LOA, você vê isso lá claramente. As etapas do processo, né, de elaboração da LOA, que a gente tem repetido, né, essa metodologia aí de elaboração do orçamento, acho que desde que eu estou aqui, né, eu estou aqui na prefeitura desde 2006, e desde aquela época a gente monta o orçamento mais ou menos desse jeito. Né? A primeira coisa que a gente faz é o cálculo da previsão da receita. Né? Então, com base na arrecadação dos anos anteriores e desse ano, né, até o mês de agosto, mais ou menos, cada receita é corrigida de uma forma diferente. Algumas pela inflação, pelo IPCA, outras a gente leva em conta a variação do PIB, né, o índice de participação do município, no caso do ICMS, o histórico dessa receita, tá? E várias receitas, né? A gente tem a receita tributária, que envolve o IPTU, o imposto de renda, o ISS, o ITBI e as taxas, as receitas de contribuições da Previdência Social, né, e da CIP, a parte da Previdência, o Instituto de Previdência que faz essa previsão para a gente, a receita patrimonial, né, dos juros, de recursos vinculados e não vinculados, transferências correntes, né, recursos que vêm aí do governo estadual e federal, como o FPM, o SUS, receitas do Fundo de Assistência Social, do Fundo da Educação, do ICMS, IPVA, Fundeb, e outras. Outras receitas correntes, né? Nós temos as multas, dívida ativa, indenizações. E a parte de receita de capital, operações de crédito e convênios. Eu estou dizendo isso porque assim, é importante que a gente faça primeiro a previsão da receita, né? E depois a gente faz a previsão da despesa
encaixando a despesa dentro dessa previsão de receita, sem, né, você inflar a receita para adequar aquela despesa que você está querendo fazer. Na verdade, você tem que adequar a sua despesa à receita que você tem. E fazendo a previsão de receita de forma real, né? Sem superestimativa, sem inflar a receita apenas para caber tudo que o governo tem vontade de fazer. Tá? Então, assim, depois de fazer a previsão da receita, que a gente até encaminha aqui para a Câmara nas premissas de receita, né, detalhado a forma como a gente calculou, a gente manda até o finalzinho de agosto, né? Aí no mês de setembro a gente faz a previsão de despesa, com base nos gastos que você tem, né, atualmente, com reajustes previstos, ampliação da máquina pública, caso, né, tenha alguma coisa, convênios, né, de cada área. E aí você faz a previsão da folha de pagamento, que não pode ultrapassar o limite ali de 51,30 da receita corrente líquida, tá? A dívida do município a gente tem que prever, né, com juros e amortização. O repasse da Câmara até 6% de um grupo de impostos, tá? Os contratos, né, garantir os recursos para a continuidade de todos os contratos que tem em andamento na prefeitura. As obras, também garantir os recursos para as obras que já estão em andamento. Antes de colocar uma coisa nova, né, uma obra nova, eu tenho que garantir primeiro aquilo que já está em execução. Outros custeios aí diversos, né? Luz, água, telefone, né, combustível, materiais diversos e por aí vai, né? Tem diversos custeios aí da prefeitura que eu não posso deixar de colocar no orçamento. Senão, assim, eu não vou ter recurso para pagar uma conta de luz, água, telefone, coisas básicas, né? E aí, bom dia. Se depois de tudo isso tiver uma folga no orçamento, aí sim a gente pode pensar em colocar coisas novas dentro do orçamento, tá? E é muito difícil, né? Nos últimos anos, por conta dessa crise, a receita não está crescendo tanto como, né, 10 anos atrás, por exemplo. E aí você tem dificuldade, né, na hora de montar o orçamento, de colocar todas as despesas. Realmente tem sido complicado, tá? Vamos esperar que, né, nos próximos anos aí as coisas melhorem. Tá? Então essa aqui foi uma introdução, apenas para o pessoal entender aí como que é o orçamento, como que é montado o orçamento. Agora eu vou passar para vocês aqui os números mesmo, né, como que ficou aí a LOA 2019. Olha, aqui é a previsão da receita, mas da receita corrente líquida, né? A receita mesmo, foi falado a previsão, né, de 860 milhões e tal. Mas essa aqui é a evolução da receita corrente líquida. Estou colocando a receita corrente líquida porque a receita total envolve algumas receitas, né, que, por exemplo, como a receita de capital, né, que é específica, ela é carimbada para obras no município, tá? Então, tanto que a lei de responsabilidade fiscal, ela usa como parâmetro aí para vários, né, gasto com a folha, a receita corrente líquida. Então, eu estou colocando aqui a evolução da receita corrente líquida para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no município. Olha, 2016 foi arrecadado quase 620 milhões, em 2017, 634 milhões quase, então um crescimento de apenas 2,3%, né? Não deu nem a inflação. Para 2018, a gente está projetando arrecadar receita corrente líquida 644 milhões. É um crescimento de menos de 2%. Então está muito difícil. Vocês podem ver que assim, a evolução, né, ali muito baixa, não está acompanhando nem a inflação. É reflexo da crise, é reflexo de tudo que está acontecendo, né, na economia. Isso reflete diretamente na arrecadação do município. Para o ano que vem, a gente tem uma situação um pouquinho melhor. Por quê? Porque nós estamos prevendo uma inflação, né, de 4,25%, que é a previsão do Banco Central, na verdade. Tá?
não é inventada. Isso reflete em algumas receitas do município. O PIB de 2,5, que era o PIB que na época, quando a gente fez a previsão, quando a gente fez o orçamento, era também a previsão do governo federal. Se eu não me engano, a previsão que estava na LDO do governo federal, para o ano que vem, 2,5. Que também afeta algumas receitas, tá? E, principalmente, o ICMS, o Índice de Participação do Município, do ICMS, que cresceu 4,9%, tá? Para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, a gente teve uma queda nesse Índice de Participação do Município, né? Para 2017, a gente teve uma queda de 7%, para 2018, a gente teve uma queda de 8%, no índice do ICMS. Então, assim, a gente perdeu muito e agora a gente conseguiu recuperar um pouco. Então, por isso que a minha previsão de receita para o ano que vem, ela tem um salto ali de 6,9%. Tá? Né? A gente estava crescendo em torno de 2%, principalmente por conta dessa questão do ICMS, que é a principal receita do município. Aí, se você tem uma queda no índice de 7% e de 8%, isso afeta demais a nossa arrecadação. Tá? E para o ano que vem a gente está tendo uma recuperação, uma pequena recuperação, mas já é uma recuperação, né, de quase 5%. E aí quando a gente fez o cálculo da receita corrente líquida, né, a gente chegou num crescimento ali de 6,9%. A receita corrente líquida então ficou 688 milhões nesse orçamento para 2019. Tá bom? Aquilo é a receita corrente líquida. Agora, o orçamento, né, o total do orçamento, 860 milhões 180. A maior parte vem de transferências correntes, que é o grupo ali, né, que está com 446 milhões, 52% do total. É o grupo onde está o ICMS, que é a principal receita, né? Essa receita para o ano que vem está prevista lá em torno de 220 milhões de arrecadação, 220, 221, tá? Então está lá o ICMS, o FPM, o SUS, o Fundeb, né? O Fundeb tem uma arrecadação de mais de 100 milhões, recursos da educação, como convênios da merenda, o QESE, convênios da assistência social. Então, né, dá esse montante aí, 446 milhões. Outra parte aí significativa é a parte dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, tá? Onde a gente tem o IPTU, o ISS, o Imposto de Renda, o ITBI, tá? Dívida ativa está entrando aí, 217 milhões. A gente tem a parte das contribuições, que são as contribuições, né, dos servidores, e a contribuição patronal é a parte do Instituto de Previdência. Você tem a receita patrimonial, que são os juros, né, o recurso da prefeitura fica aplicado, né, durante o ano, então isso rende juros também. E tem a parte de transferências, outras receitas correntes, é onde tem multas, indenizações, receitas diversas. A parte de operação de crédito se refere ao empréstimo lá da CAF e também uma parcela ainda daquele empréstimo do Protransporte. E, se eu não me engano, tem também o PEMAT, né, que é um empréstimo lá para a modernização da prefeitura. E tem a parte de transferências de capital, que são as receitas que vêm de convênios com o governo federal, governo estadual, né, para obras no município. Obras ou equipamentos. Depois, no final, a gente vai ver uma lista desses investimentos. Tá? Mas operação de crédito e transferência de capital são recursos que vêm praticamente carimbados, né? Só podem ser utilizados naquelas obras ou na compra de equipamentos que aquele convênio, aquele empréstimo determina. Né? Tá bom? Eu não posso usar esse recurso para pagar folha, nem custeio da prefeitura. Tá bom? Ó, receita por fonte, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, dessa receita total de 860 milhões, 507 milhões é considerado receita do Tesouro,
123 milhões convênios estaduais, porque o Fundeb está aí dentro, né? Não é que o governo estadual está repassando tudo isso, é que o Fundeb é considerado fonte estadual. E a previsão é quase 110 milhões por aí. Então, desses 122, 110 é Fundeb. E aí tem outros convênios, tem convênio de merenda, convênio de assistência social, convênio da saúde, tá? A parte ali amarelinha, recursos próprios da administração indireta, é o Instituto de Previdência, com 76 milhões. Os convênios federais, né, 78 milhões. Aí você tem o SUS, você tem recursos da merenda também, né, outros convênios de obras. E tem as operações de crédito, que são aqueles empréstimos que eu falei, né, da CAF, Protransporte e o PEMAT. Esse gráfico para mostrar que, apesar da receita total, né, ser alta, né, 860 milhões, quando você vai descontando, né, algumas coisas, não sobra tanto assim para a prefeitura. Então, a receita total é 860 milhões. Quando você tira a Câmara e o Instituto de Previdência, você tem 756 milhões. Esse é o orçamento da prefeitura, 756. Quando você tira, tirando a Câmara, o Instituto de Previdência, e tira a receita de capital, que é carimbada, você fica com 661 milhões. Esse seria o orçamento, vamos dizer, real, né, da prefeitura. E quando você tira tudo que é carimbado, todos os recursos vinculados, e deixa só o tesouro, a parte da prefeitura, que tem uma parte que ficou lá na Câmara, né? A Câmara é tudo tesouro, mas que a prefeitura repassa. Então, o que ficou para a prefeitura, 480 milhões. Né? Então, assim, é bem menos do que os 860, né? E a gente fala muito do recurso do Tesouro, porque além dele ser o maior volume ali dentro do orçamento, ele é o que a gente tem mais liberdade para movimentar, né? Para gastar. Que os outros recursos estaduais, federais, são, na maior parte deles, carimbados, né? O recurso do Tesouro é o que a gente tem mais liberdade. Despesas. Então, as despesas por órgão, né? Agora a parte da despesa. Como que a gente distribuiu aí os 860 milhões? Então, a prefeitura, os 756 milhões, o Instituto de Previdência, 76, e a Câmara, 27 milhões, 27.513, tá? Por categoria econômica só da prefeitura, para a gente ter uma ideia de como que está distribuído, né? Que tipo de gasto que a gente tem aí dentro dos 756 milhões. Pessoal em cargos, 340 milhões, pegando aí 45% desse total. Outras despesas correntes, que é basicamente o custeio da máquina, né? Todos os contratos, né? Prestação de serviços, materiais, gastos aí com energia, água, telefone, está tudo aí dentro. Né? 290 milhões, 38% do orçamento. Amortização da dívida lá, ó, 20 milhões de amortização. Tá? Reserva de contingência um pouquinho, que nem pode ser considerado uma reserva de contingência, a gente não consegue deixar. O ideal é que você deixasse aí 1% do orçamento. Tá? Se você deixasse 5 milhões, 6 milhões. Mas a gente não consegue, o orçamento está tão espremido que você não consegue deixar 5, 6 milhões de lado ali. Impossível. Né? Juros e encargos da dívida, 8 milhões. Então você vê, juros e amortização da dívida, quase 30 milhões. Tá? Se considerar os precatórios que estão dentro da parte de despesas correntes, eles são classificados como despesa corrente, aí nós temos que, a gente chega em quase 40 milhões. Os requisitórios, sim, tem, né? Tem, a prefeitura tem, todo ano tem que pagar mais ou menos 1% da receita. Precatório,
Dívidas, né, judiciais aí que às vezes vêm lá de longa data, né, de governos anteriores, né, e que você tem que seguir uma ordem, né, cronológica lá para pagar, e que até o montante para nós é em torno de 1% da receita corrente líquida, dá em torno de 6 milhões por ano. É dívida, né? Ela só não é classificada como uma dívida, ela é classificada como precatório, mas é uma dívida, tá? E aí investimentos, ó, o que eu falei aquela hora, né, no começo, aquele quadrinho lá, né, que o orçamento público não é tão diferente do orçamento que a gente tem em casa, né? Quanto que sobra para investimento? Olha só quanto que sobra, perto do total aí, né? Mas até que nesse caso de Hortolândia, 13% não é um valor, né, não é um percentual ruim. A maioria dos municípios, assim, tem menos de 5%. O governo federal acho que não chega nem a 3% de investimento. Nós estamos falando de 13%. Só que a gente não pode esquecer que esse percentual elevado, né, esse valor aí de quase 100 milhões de investimento, se deve aos empréstimos previstos, aos convênios com o governo federal, estadual, tá? Porque se fosse considerar só a parte de recurso próprio, aí seria bem menos, né? Tá bom? A gente depende muito desses convênios e desses empréstimos para realizar os investimentos aqui na cidade. Despesa por secretaria da prefeitura, né, do total ali da prefeitura. Então a gente tem ali que a educação, ó, o orçamento da educação, 212 milhões, né? 28% desse total. A saúde, 201 milhões, 27% do total. Obras e serviços urbanos, 129 milhões. Por que obras e serviços urbanos têm um valor alto? Bom, alguns contratos grandes, tipo limpeza urbana, né? Então o contrato do lixo está aí dentro. A parte dessas obras, né? Desses empréstimos, grande parte está dentro da Secretaria de Obras. Então ela fica com um orçamento elevado por conta disso. Finanças também tem um orçamento elevado ali, de quase 70 milhões. Por quê? Não, a folha está distribuída em todas as secretarias. Tá dentro aí, tá dentro aí. A finanças é porque a dívida, né? A dívida, os precatórios estão ali dentro de finanças. Então fica com orçamento elevado, né? Por conta disso. E aí tem as outras secretarias com os valores menores, né? Mas vocês podem ver aí pelo gráfico que saúde e educação pegam metade do orçamento. Obras pega mais um tanto. E aí o resto você tem que distribuir entre várias secretarias, né? Então o orçamento fica muito apertado, bem complicado por conta disso, né? Vamos passar? Olha, aquele percentual do outro gráfico não era o percentual de aplicação no ensino. Aquele era o percentual da despesa daquelas secretarias em relação ao total do orçamento. Agora aqui é a aplicação no ensino. Como que é calculado isso? Você tem um grupo de impostos e transferências. Os principais impostos e transferências do município. IPTU, IPVA, Imposto de Renda, ICMS, FPM, ISS, ITBI e por aí vai, né? Dá um total de 541 milhões. E aí você tem lá as despesas da saúde e da educação que são bancadas pelo recurso do Tesouro, tá? Nessas secretarias. Então ali na saúde, olha, 152 milhões, né? O orçamento da saúde é maior do que isso, né? A gente viu no outro gráfico, 200 e pouco. Por quê? Porque tem o recurso do SUS, né? Aqui eu estou falando só do recurso do Tesouro. Então, ó, recurso do Tesouro, 152 milhões. Quanto que dá o percentual ali? 28, né? 28%.
Então, assim, a gente aplica 28%, a previsão, né, para o ano que vem, 28% de gasto com a saúde, sendo que o mínimo obrigatório, né, é 15%. A gente está quase o dobro. Acho que... sim. Acho que a maioria, né, porque a saúde tem um custo muito elevado, né? Tudo que é relacionado à saúde, os serviços, os materiais, né, os profissionais, a gente sabe que é um serviço caro, né, são coisas caras. Ali o quadrinho fechou a educação, mas a educação acho que estava isso. 135 milhões de recurso próprio e 25%. Tá? E o resto ali, 253 milhões, quase 47%. Então a gente pode ver que saúde e educação e ensino, né, pegam aí mais da metade dessa receita de impostos e transferências. E o resto, né, então você tem mais 13, 14 secretarias para dividir o restante dos recursos. Tá bom? Vamos passar aqui. Essa aqui foi uma emenda modificativa que a gente encaminhou para vocês, né? Eu acho que vocês devem ter visto já, né? Depois que a gente encaminhou o orçamento para cá, né, quase um mês depois, a Secretaria de Saúde informou que teria uma previsão de receita maior para o SUS, né, nessa receita aí do MAC, que é o média e alta complexidade, né, uma receita de 11 milhões, né, a mais. Então a gente mandou essa emenda modificativa para corrigir o orçamento, já prever, né, deixar previsto aí essa receita. Então, o que a emenda modificativa está fazendo? Ela está aumentando a receita, né, daquela receita do SUS, do MAC, de 27.840 para 38.840. E, em contrapartida, né, a essa elevação da receita, a gente está aumentando a despesa também, né? Que é a receita do SUS, então eu tenho que aumentar a despesa do SUS. Então a despesa da saúde, naquela dotação orçamentária, que é da gestão dos serviços de saúde, ela está passando de 21 milhões para 32 milhões. Exatamente os 11 milhões que a gente aumentou na receita, na previsão de receita, a gente está aumentando na previsão de despesa da saúde, que é recurso carimbado do SUS, né? Eu não posso pegar esse recurso e jogar em obras, por exemplo. Tá bom? E a gente aproveitou que a gente teria que enviar essa emenda modificativa da saúde para fazer uma correção no orçamento nessa dotação aí, a de baixo, né? Eu estou retirando 2 milhões nessa dotação de locação de máquinas e equipamentos, que é lá de obras e serviços urbanos, para aumentar 2 milhões na dotação do Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável de Hortolândia. Isso se refere aos projetos da CAF, né? As obras da CAF que vão ser executadas, a gente tem que fazer os projetos dessas obras, né? Então, assim, uma parte já está sendo feita esse ano e a outra parte vai ter que ser feita ano que vem, né? Projeto e contrapartida. Então, a gente teve que aumentar essa dotação de 936 mil para 2 milhões 136. Isso. Não sei te dizer, eu acho que pode até ser que sim, mas eu não tenho certeza agora, tá? Na verdade, a gente tirou 1.200.000, né? Eu falei 2 milhões, a gente tirou 1.200.000, tá? Da dotação de locação em máquinas e para esse programa de infraestrutura. Bom, agora a gente vai dar uma olhada nos principais investimentos e ações. A gente sempre encaminha aí, quando a gente, né, com as peças orçamentárias, esse quadro de principais investimentos e ações.
que não são então apenas investimentos, tá? Não são obras, são apenas obras e compra de equipamentos. Tem algumas ações aí que são programas, né, específicos de cada secretaria, que a gente acha que merece um destaque, né, porque tem uma importância dentro dessas secretarias. Então a gente está colocando aqui, né? Então é custeio da secretaria, são programas ali sociais que a gente tem, que pegam aí uma boa parte do recurso, né, do orçamento, que a gente destacou aqui. Então lá no governo, esse projeto Viva Mais, de políticas públicas para mulheres, deficientes, igualdade racial, juventude e idosos, com 232 mil. O serviço de publicidade e propaganda, que é o valor do contrato para 12 meses, 2 milhões. Fonte de recurso Tesouro, tá? A inclusão social tem o programa Qualifica Cidadão, 1.682.000. Tem o Fundo Municipal de Assistência Social, que tem diversas ações, tá? Aí dentro desse fundo, com 3.200.000 de recurso próprio e quase 2.895.000 de recurso externo, né? Que é estadual e federal. Você tem a parte de segurança alimentar e nutricional, com 594.000. Fundo da Criança e Adolescente, FUNCRIA, né? Que é recurso do fundo, né? 131. Apoio a iniciativas profissionalizantes do trabalhador, Centro de Qualificação Profissional, Economia Solidária, que tem 1.270.000, recurso do Tesouro. Na educação, a gente destacou aí o Bolsa Creche, com 11 milhões, recurso do Tesouro. Tem a continuidade das obras dessa EMEI aí do Jardim Novo Ângulo, né, com 186.000 de Tesouro e 539 de recurso federal. A parte de alimentação escolar, que é a merenda, né? Olha o valor da merenda ali, quase 30 milhões, né? Então, não, ano. Com 3.885.000 de recurso do Tesouro e 26.247.000 de recursos estaduais e federais, né? Que a gente recebe recursos dos convênios, né, para custeio da merenda, né, do Estado e da União. Então vai tudo aí para alimentação escolar. Lembrando que aquela parte ali de recurso próprio, tá, os 3.885.000, isso não conta como aplicação no ensino. Lembra aquele recurso próprio que eu mostrei, que dá os 25%? Esse 3.885.000 está fora daquilo lá. Ele não é considerado aplicação no ensino, apesar de ser gasto com alimentação escolar. Tá? Na cultura, ó, o Música para Todos, né, um programa já antigo aí, né, que tem a escola de música, tem a banda e tal. 1 milhão. Cultura e Cidadania e a Revirada Cultural, né, 301.000 de recurso próprio, 80.000 de recurso externo. E os eventos culturais com 701.000. No esporte, a construção do campo Society do Remanso Campineiro, que tem 138.000 de recurso próprio e 390 de recurso externo. Reforma do campo da Confibra, só recurso externo, 225.000. E a ação Esporte para Todos também, que tem várias coisas lá dentro, né? Com quase 2 milhões. No meio ambiente, a recuperação ambiental, recuperação da nascente do Parque Peron. Tem 1.140.000 de recurso próprio, 1,5 milhão de recurso externo, recurso estadual. A aquisição de um veículo para fiscalização ambiental e a aquisição de caminhão-pipa, 287.000 de recurso estadual. Educação ambiental, 90.000. Produção e manutenção de mudas, 95.000. Proteção e bem-estar animal, né? E identificação e controle da população de cães e gatos, 550.000 de recurso próprio e 300.000 de recurso externo. Resíduos sólidos, implantação dos pontos de entrega voluntária, 90.000 de recurso próprio, 246.000 de recurso federal, e o fundo de meio ambiente com 330.000, recurso do fundo. Na habitação, a gente tem o auxílio moradia com 1.700.000.
A produção e infraestrutura habitacional de obras do Jardim Boa Esperança, né, para terminar lá as obras do Boa Esperança, 5 milhões e meio, né, de recurso federal. E depois o Minha Casa Minha Vida, projetos técnicos sociais em diversos locais aí, com 2 milhões e 740, recurso federal. Vocês podem ver que tem bastante recurso externo aí, né, nas secretarias, para ajudar aí a custear, né, as obras e os programas sociais. Obras e serviços urbanos. Então, assim, a maior parte dos investimentos está aqui dentro, né? Você tem 8 milhões e 160 na parte lá da iluminação pública, ampliação e reforma da iluminação pública e a PPP, né? Caso vingue aí a PPP, que é recurso do Tesouro, mas é da CIP, aquela contribuição de iluminação pública que todo mundo paga na conta de luz, que vai exclusivamente para pagar iluminação pública na cidade. Tá? Esse recurso não pode ser usado em outra coisa, não pode ser usado para folha, não pode ser usado para custeio de outra área, tem que ser usado na iluminação pública. Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável, que é o da CAF, lá, os 936 mil, que agora a gente, na verdade, pela emenda modificativa a gente está aumentando, né? E 50 milhões de recurso externo. Né? Porque o recurso não vem todo no ano, né? Está previsto para vir em 3 anos, né? Protransporte 2, que é um outro empréstimo, que ainda tem uma parte para vir o ano que vem, e recurso do Tesouro 470 mil, tem 11 milhões de empréstimo ainda. Pavimentação da Avenida Emancipação, Estrada do Panaíno e Rua Oswaldo Carrilho, né? 100 mil do Tesouro e 988 de recurso externo, que é convênio federal. A limpeza urbana, 31 milhões e 600. Alocação de máquinas, 6 milhões e 250, que a gente diminuiu, né, com essa emenda modificativa. A recuperação e conservação de vias, 1 milhão. Recapeamento asfáltico dessas ruas, né, diversas ruas, 140 mil de contrapartida e 1 milhão 177 de recurso federal. As obras de infraestrutura urbana e serviço de manutenção, que é um recurso que tem lá na secretaria para comprar materiais de construção, materiais diversos, né, e outras coisas, 2 milhões 520. E o serviço de iluminação pública, que também é pago com recurso da CIP, né, então a iluminação aí da cidade, 6 milhões. Na mobilidade urbana, 4 milhões e 66 mil, diversas ações aí voltadas para o trânsito, né? Melhoria, operacionalização, fiscalização do trânsito viário. 200 mil, isso daí é recurso estadual, desse movimento paulista de segurança no trânsito, aquisição de equipamentos de sinalização, e 455 mil para aquisição de materiais para sinalização viária. Também um convênio estadual, acho que com o DETRAN, se não me engano, né? E depois o subsídio ao transporte público, né, tarifa social, com 5 milhões 265. Recurso do Tesouro. Acho que esse é o último quadro. Nós temos ali na segurança o vídeo monitoramento com 1 milhão 230, recurso do Tesouro. Na saúde, tem várias coisas aí. Os medicamentos que são pagos aí com recurso, né, do Tesouro e também recurso estadual federal. As análises laboratoriais, radiológicas, também recurso do Tesouro, 4 milhões e 450 e recurso federal um pouco também. Tem o SAMU, né? Uma parte recurso Tesouro, outra parte recurso federal. Você tem a gestão dos serviços de saúde, né? Que é a OS aí que cuida do hospital, das UPAs, né? Com esse valor elevado aí, mas é 38 milhões de recurso próprio e 23 milhões de recurso externo, né? Você tem um recurso para sentenças judiciais, né? Toda hora chega ali, né, uma sentença judicial para comprar medicamento, algum equipamento, né? E são equipamentos ou medicamentos muito caros, né? São 750 mil. E aí tem uma sequência aí
de convênios, né, estaduais e federais para, né, programas da saúde, né, reforma do Novo Ângulo, reforma da UBS Santa Clara, equipamentos, né, equipamentos ali para o Centro de Especialidade das Mulheres, reforma do hospital, tem 2 emendas ali, né, equipamentos da USF Santiago, equipamentos, computadores e veículos, também emenda parlamentar. E tem também um empréstimo, ó, que eu tinha esquecido, esse Programa de Eficiência Municipal, Sistema de Gestão da Saúde, que é para a compra de um sistema, né, para unificar toda a rede de saúde, né, para facilitar, melhorar o atendimento, né, e até o controle mesmo da secretaria, né. Depois, no planejamento urbano e gestão, tem esse programa em Cidade Digital, que é fibra ótica, 370 mil, e o Cidade Ordenada, 300 mil. Na administração, eu coloquei aqui para o pessoal ter uma ideia, né, o apoio ao servidor de todas as secretarias, né, ele fica concentrado ali na administração, tem uma parte na saúde, uma parte na educação, mas o programa de apoio ao servidor, que é cesta básica, vale transporte, plano de saúde, quase 17 milhões. Recurso do Tesouro. E escola de gestão, 140 mil. E na finanças, tem algumas coisas, né, que eu achei interessante destacar. O PEMAT, que é esse programa de modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos, com uma contrapartida de 1.387.000 e 12.479.000, que é operação de crédito. E o incentivo ao emplacamento no município com 120 mil. Isso é para ajudar a elevar a arrecadação do IPVA aqui no município. Como vocês sabem, IPVA, metade do IPVA vai para o Estado, outra metade fica no município que o carro está emplacado. Tá bom? Acabou. Então é isso, gente. Aqui são os principais investimentos e ações, né? Acho que tem bastante coisa. Eu achei interessante destacar não só os investimentos, mas as ações, né, específicas aí de várias secretarias, para que os vereadores e a comunidade tivesse uma ideia do que a prefeitura faz, né, com o recurso, né, com a receita que ela tem disponível aí no orçamento. Tá bom? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Bom dia, Cristiano. Bom dia. Quero cumprimentar a todos os presentes, os vereadores presentes, na pessoa do nosso presidente da comissão, o vereador Clodoaldo. Eu fiz algumas anotações aqui, não sei se é o momento, presidente, podemos já... Eduardo, só gostaria, antes de você fazer as perguntas, agradecer aí a presença do vereador Ceará, vereador Regis da Serralheria, que faz presente. E aí a gente abre, então, né, tanto para os vereadores quanto para o público que está nos acompanhando para fazer as perguntas. Pode iniciar, vereador. Obrigado, presidente. Cristiano, só referente a algumas ponderações que eu fui anotando aqui, para a gente tirar alguns esclarecimentos, né? Foi mensurado aí a palavra de crise, né? O momento que nós estamos vivendo, que é um momento que temos que tomar cuidado, inclusive com as finanças domésticas, né? Que você fez a comparativa aí, que seria o mesmo sistema. E aí você colocou aqui para a gente que o cálculo da previsão da receita, ela é feita com média, vai medindo referente aos anos anteriores, até se chegar na atual agora. Nós sabemos também que dentro dessa receita está sendo previsto aí um empréstimo junto ao Banco CAF. E esse empréstimo ele foi feito no tocante à moeda corrente dólar. Nós fizemos um empréstimo, contraímos um empréstimo em dólar. Eu gostaria, se possível, se você pudesse estar dando aí uma explanada para a gente, o que ocasionaria, no caso de uma alta ou de uma queda do dólar, para a questão aí da receita de 2019, o que isso implicaria
para o orçamento de 2019 para a cidade de Hortolândia. Se você pudesse fazer essa gentileza, eu agradeço. Tá. É o seguinte, se a gente tiver, por exemplo, uma alta, agora eu não me lembro exatamente, eu acho que a gente considerou o dólar, né, para calcular ali aqueles 50 milhões de reais, né, do empréstimo da CAF. Eu não lembro exatamente agora qual o dólar que a gente considerou. Em torno de 3,80, alguma coisa assim. Mas eu não lembro realmente. Mas se o dólar subir em relação ao que a gente deixou previsto no orçamento, significa o quê? Que a gente vai receber em reais, nós vamos receber mais recursos, né? Agora, esses recursos vêm de acordo com, se for no esquema que era a ponte estaiada, o recurso era liberado de acordo com as medições das obras. Então depende muito também do andamento dessas obras, tá? Mas vamos supor que eu tenha lá, que venha 50 milhões de reais, 50 milhões, a previsão que a gente colocou 50 milhões. Se o dólar aumentar em relação ao que a gente deixou previsto no orçamento, a gente vai receber mais em reais. Se o dólar cair em relação ao que a gente deixou no orçamento, a gente vai receber menos do que a gente deixou previsto, né? E aí você vai ter que, assim, adequar o orçamento dessas obras dentro desse recurso que você vai ter disponível, tá? Só que assim, nós estamos falando do empréstimo, na verdade, é para 3 anos, né? Então, assim, as obras vão atravessar vários exercícios, provavelmente tem obras aí que vão iniciar em 2019 e vão terminar só em 2020 e tal. Então, a liberação vai acontecendo ao longo do tempo. E aí vai depender, em cada liberação, vai depender muito vai depender do dólar daquele dia, né? O que eu vejo, o que eu fico mais assim, a preocupação maior que eu tenho, não é nessa fase de liberação dos recursos. Eu não acho que vai ter grandes oscilações assim, né, do dólar nesse momento, né, questão de 1 ano e tal. Acho que parou aqui, né? Voltou. O grande problema, sim, quando você começa a pagar essa dívida, que é o que aconteceu com a ponte estaiada. A ponte estaiada, quando a gente pegou o empréstimo, o dólar estava mais ou menos 1,80, né? Estava muito baixo, estava, né, menos de R$2. Quando a gente começou a receber os recursos, ele já estava ali em 2,20, 2,30, 2,50. E aí foi bom. Por quê? Porque, né, quando você convertia, a gente recebia mais reais, né? Porque o dólar estava mais caro. Só que agora, quando a gente começou a pagar, já começou a pagar faz um tempo, mas quando a gente começou a pagar a dívida, o dólar já estava acima de R$3. Então, assim, né? Isso encareceu muito. Como o empréstimo é em dólar, ele tem os juros baixos, mas o empréstimo é em dólar. Então, se o dólar sobe, ele dá um impacto muito grande para a gente na dívida, né? Esse ano, por exemplo, a gente até deu um pouco de sorte nos momentos que a gente pagou, porque são 2 parcelas da ponte estaiada, por ano, 2. Uma em abril, se eu não me engano, e a outra em outubro. E nesses 2 momentos que a gente teve que comprar o dólar não estava tão caro assim. A gente não chegou a pagar R$4, a gente conseguiu pagar menos, sabe? 3,80. Essa última acho que foi 3,80, 3,70, por aí. E lá no começo do ano acho que foi em torno de 3,50. Então, assim, a gente não chegou a pagar 4, tá? Agora, se acontecer daqui para frente, né, do dólar disparar, isso vai, do lado desse novo empréstimo, ele ajuda nesse momento de liberação do recurso. Eu vou receber mais reais, né, porque o dólar subiu. Se isso persistir, do lado da ponte estaiada, ele vai impactar na dívida da ponte estaiada, se o dólar subir agora. E se ele permanecer alto, né, e continuar subindo, né, até a gente começar a pagar esse empréstimo novo, ele vai impactar também, né? Vamos supor que hoje a gente pega esse recurso com o dólar a 3,70, 3,80.
E quando for pagar essa dívida, o dólar já chegou lá em 4,20, 4,30. Isso vai ser, para a gente, prejudicial. A gente pegou o empréstimo a 3,70, 3,80 e vamos pagar ele, né, a 4,20, 4,30. Então, assim, nós vamos pagar bem mais do que a gente, né, conseguiu, né? Então, assim, a gente fica muito dependendo assim, dessas variações da moeda, que nós aqui, Prefeitura de Hortolândia, não temos controle algum sobre isso, né? Nós não podemos fazer nada praticamente, né? Apenas assim, torcer para que não tenha nenhuma disparada, né? Nenhuma oscilação assim tão forte, porque isso, principalmente se for para cima, é muito prejudicial. E que tende a ser, né, mais para cima do que para baixo, né? No momento que o país vive e o mundo vive, né? É difícil prever, né, o que vai acontecer. Eu também acho que eu não acho que vai ter uma disparada, mas também acho que não vai ter uma queda significativa, né? O mundo mesmo passa por uma, né, está passando já por um momento aí de turbulência. Tem algumas previsões aí de uma nova crise, né, mundial, né? Não é um momento fácil, então é difícil você fazer uma previsão, né, do que vai acontecer com o dólar. Mas ele impacta, de qualquer jeito, ele impacta de forma muito forte ali para a gente. Tá? Para falar, quanto já foi pago hoje na ponte estaiada em reais? E quantos anos? E hoje o saldo dela? Vereador, desculpa, eu não tenho essa informação assim de cabeça. Eu teria que levantar lá na Secretaria de Finanças, né? Aí a gente consegue passar para você certinho, tá? Mas realmente assim, de cabeça eu sei que a gente paga, né? A gente tem 2 parcelas anuais aí para pagar. Acho que vão até 2027, 2028, alguma coisa assim, né? E as parcelas têm variado assim, em torno de 3 milhões, 4 milhões, incluindo juros e amortização, tá? Então, mas assim, essa informação que você, assim, realmente eu não tenho aqui de cabeça para te passar, mas a gente pode levantar lá na secretaria. Bom, primeiro queria agradecer ao Cristiano aqui, parabenizar o presidente Clodoaldo da Comissão de Finanças, cumprimentar todos os vereadores e perguntar para o Cristiano, de tudo que você passou, grande parte vai para custeio, para investir, para construir, para reformar. O Cristiano tem alguma outra fonte de receita? É possível fazer alguma coisa na cidade, se não houver empréstimo, para poder entender um pouco mais? A outra pergunta que quero fazer é sobre também essas dívidas que não estão previstas, tipo MP, vai lá e obriga ou determina a aquisição ou compra de alguma coisa, e também o impacto do precatório, que a gente não... Qual que é o impacto disso para a cidade, dessas dívidas? Por favor. A primeira pergunta sobre os investimentos, né? A questão do custeio. Olha, realmente nos últimos anos, com a crise econômica e como isso afetou a arrecadação do município, eu falei lá do caso do ICMS, né? Que o nosso índice caiu, a gente perdeu muita receita com essa história do índice do ICMS. E o que é o índice do ICMS? Ele reflete a produção na cidade, né? O valor adicionado aqui nas empresas na cidade. Então, se o índice caiu, foi porque, né, o valor adicionado sofreu uma queda muito grande. E isso impactou na nossa receita. O custeio é muito difícil você cortar, porque você já tem as escolas funcionando, o hospital funcionando, posto de saúde, os programas sociais, né, que já, né, a folha de pagamento, a dívida. Então, assim, como é que você vai cortar, né? São coisas que você não tem muita margem para cortar. A não ser que você corte e você vai comprometer serviços que são prestados diretamente à população. E então, onde você corta? Não só a Prefeitura de Hortolândia, todos os órgãos fazem isso, eles vão cortar no investimento, né?
vão tentar garantir pelo menos o andamento das obras que estão sendo executadas e vão adiar os novos investimentos. Então, foi isso que aconteceu, acho que nos últimos anos. A gente tentou espremer, acho que teve um esforço muito grande desse governo, do governo anterior também, que também pegou uma parte da crise, de apertar o custeio assim, o máximo que podia, sem comprometer, tentando não comprometer os serviços prestados à população. E aí onde que foi cortado? Foi cortado no investimento. O investimento é o que sofre mais. Então é muito difícil nessa situação você alocar uma parte significativa do orçamento, parte de tesouro, para investimento. E aí assim, o pessoal vai buscar empréstimos para fazer as obras que o município precisa, para continuar crescendo, para continuar atraindo novas empresas. Porque se você atrai novas empresas, você aumenta, no futuro, você aumenta a receita do município. Então, é isso. Tem essa necessidade de buscar empréstimo, porque o investimento com recurso do Tesouro, nesses momentos de crise, ele fica completamente comprometido. Ao contrário do que a gente viu, por exemplo, lá no governo Lula, por exemplo, que eu peguei ali de 2006 até 2010, na prefeitura, você tinha, como a economia estava crescendo muito, chegou a crescer 8% lá em 2010, a receita do município estava crescendo também de forma acelerada. E aí você tinha uma margem de investimento com recurso do Tesouro muito maior. Muito maior. Era muito mais fácil na hora de montar o orçamento você encaixar essas demandas que as secretarias têm, a Secretaria de Obras, era muito mais fácil você conseguir 1, 2, 5 milhões dentro do orçamento. Hoje está quase impossível, Então, a outra pergunta era sobre das dívidas, os precatórios, o impacto disso. O precatório, assim, ele até o momento, ele impacta para a gente em torno de 1% da receita corrente líquida. Então, assim, ao longo dos últimos anos, pelo montante que a gente tem aí de precatórios para pagar, que o tribunal tem esse controle lá, Tribunal de Justiça, E, então, assim, para nós, de acordo com esse montante de precatórios, é definido o percentual de 1%. Acho que agora subiu um pouquinho, está 1,08%. Tem municípios que já estão pagando 2% da receita corrente líquida. Acho que Sumaré está pagando em torno disso. Exatamente. Hortolândia não tem tantas dívidas assim, porque é um município mais novo, Então, para nós, gira em torno de 1%. Isso dá em torno de, vocês viram a receita corrente líquida lá de quase 700 milhões? Então, para o ano que vem, é em torno de 6 milhões e 800 para pagar precatório, que a gente considera como dívida. É dívida do município. Você tem, na hora que você está montando o orçamento, uma das primeiras coisas que a gente olha é a dívida e os precatórios, e deixa lá o recurso. Você não tem como cortar isso, porque você tem que pagar de qualquer jeito. Não tem escolha, Mas é um valor considerável. Se você pegar, e ver toda a dívida que o município tem junto com os precatórios, que eu falei, em torno de 40 milhões por ano, Não é pouco, Mas, assim, são dívidas que vão aparecendo, que muitas vezes não tem a ver com esse governo, Veio às vezes lá dos primeiros governos de Hortolândia. Então, não tem muito o que fazer. Você colocou que, voltando um pouquinho, o tema da ponte estaiada, paga em média 3,5 milhões por cada parcela. Vai dar em torno de 7 milhões... Mais ou menos, anos, A hora que concluir esse novo empréstimo, que foi aí aprovado aqui, que está para chegar, será que não vai viabilizar o nosso orçamento? Não, acredito que não, porque assim, nós temos algumas dívidas que a gente paga que elas vão acabar. Até a gente começar a pagar esse novo empréstimo,
essas dívidas vão desaparecer. Eu vou dar um exemplo. A gente tinha uma dívida com a Dell, que era daquele acordo do PROEMP, né? Que era fazia parte do acordo, você tinha que devolver uma parte do recurso, né? Que ela gerou muito ICMS para a gente. Então, dentro desse acordo, você devolveria uma parte para a empresa. Então, essa dívida, por exemplo, acabou o ano passado. Então, esse ano eu já deixei de pagar, sei lá, 3, 4 milhões dessa dívida. Eu tenho a dívida do Hortoágua, que também foi uma dívida lá dos primeiros governos lá de Hortolândia, que apareceu aí durante o governo Meira, né, que a gente teve que fazer um acordo, uma dívida de mais de 30 milhões, que a prefeitura corria o risco de ter o recurso sequestrado das contas, se não fizesse um acordo aí para pagar essa dívida. E aí foi feito um parcelamento, né? Esse parcelamento, por exemplo, que também não é um valor alto, um valor de 6, 7 milhões por ano, ele está, se eu não me engano, ele tem mais uma parcela o ano que vem, aí acaba, né? Então, assim, você tem dívidas que estão deixando de, né, estão acabando e nós estamos entrando com uma nova dívida, que não é ruim essa dívida, desde que a economia fique estabilizada, que o dólar não tenha uma disparada, né? Porque os juros dela é muito baixo. É muito mais barato você pegar esse empréstimo fora, né, que é um empréstimo externo, a taxa de juros é muito menor do que você pegar um empréstimo aqui dentro, né? Então, desse lado, vale a pena. E eu acho que não vai comprometer por causa disso. E também, assim, tem uma expectativa de que essas obras que estão, né, que essas obras ajudem a atrair novos investimentos para a cidade, né, novas indústrias, e aí você eleva a arrecadação do município também, né? A gente espera que sim, né? Cristiano, eu queria fazer uma pergunta também, em cima da que o vereador Será está comentando, que para nós aqui, vereadores, é extremamente importante, e temos uma grande responsabilidade. Vereadores vão lembrar aqui que nós autorizamos um parcelamento de dívida de 2.275.000. Eu queria que você explicasse um pouco que a dívida que tem também não é só contraída de empréstimo. Por exemplo, uma empresa, quando não tem reajustada, ela vai cobrar judicialmente. E se a prefeitura não pagar, vai ocorrer o que você está dizendo, de ter o recurso sequestrado. Então, seria importante você dizer isso para quem está nos assistindo e para todos nós que estamos aqui, por favor. Sim. Nos últimos anos, mais uma vez, né, por conta da crise econômica, a dificuldade toda, né, de arrecadação, orçamento muito apertado, e assim, a gente tinha grandes obras em execução no município, obras que foram contratadas antes da crise começar, como a Ponte Estaiado ou o Parque Linear, né, o lote 2 do Parque Linear, por exemplo, lote 3 também, obras muito, né, valores elevados, que geraram, assim, e a inflação na época também estava bem mais elevada, né, do que hoje. E isso gerou um custo de reajuste para nós. Porque, assim, a partir do momento, passa um ano da execução da obra, as medições sofrem reajuste de acordo com a inflação daquele período, né? E como eram obras, assim, de valores muito elevados, como a Ponte Estaiada ou o Parque Linear, né, lote 2, e nesse cenário do orçamento totalmente comprometido, crise econômica, dificuldade de arrecadação, você não conseguia naquele momento, né, a gente não conseguiu naquele momento direcionar o orçamento para pagar esses reajustes, que eram, né, de valores elevados. O governo não priorizou isso até para não comprometer outras coisas, né? Programas sociais, por exemplo, né? Áreas da saúde, da educação, etc. Então, assim, não conseguiu, né? A gente não conseguiu realmente pagar esses reajustes naquele momento. Acho que em alguns casos foi feita negociação, foi tentado parcelamento, né? Em alguns casos as empresas concordaram com o parcelamento, entenderam essa situação, né? Mas acabou virando uma dívida, porque você realmente tem né, de acordo com os contratos,
você tem que pagar esses reajustes. Não tem como fugir disso, né? Então, assim, foi uma combinação aí de fatores que levou a essa situação. Mas é uma dívida realmente que, né, acabou virando uma dívida para o município. Tá? Nós temos que fazer todo o esforço possível para que isso não ocorra novamente, né, nessas obras, por exemplo, desse novo empréstimo, né? Para finalizar, você colocou agora que os empréstimos internacionais saem mais barato que os empréstimos nacionais, é isso? Os juros é mais barato, né? Os juros lá fora é muito mais barato que o nosso aqui, né? Então, a taxa de juros cobrada lá, né, num empréstimo que nem esse da Ponte Estaiada ou esse novo aí da CAF, é um empréstimo muito mais barato do que o empréstimo da Caixa ou do Banco do Brasil. Então, por isso que vale a pena, né? Mesmo em dólar que tá, só eleva para cima? Não, estou falando da questão dos juros. Aí você tem esse componente que você não tem controle, que é o dólar, né? E aí pode, dependendo da situação, pode ser que fique, mas aí a gente teria que, né, não dá para afirmar que ficou mais caro ou mais barato assim, né? Mas os juros é mais barato. Numa situação de que você não tem uma crise econômica, que o dólar fique estabilizado ou até caia, pode ser vantajoso, né? Cristiano, só para finalizar, queria fazer uma outra, em cima de todo esforço que qualquer gestão faça para enxugar, espremer, qual que é o impacto, por exemplo, a gente tem muita questão de convênios, o impacto, acho que foi a PEC 55, esse repasse de recurso do governo, sobretudo do governo federal, o que isso impacta para o município, para os municípios, sobretudo para o município de Hortolândia? Se não me engano, essa PEC que você está falando é a que congelou os gastos do governo federal por 20 anos, né? Então, que criou um teto de gastos. Então, assim, o governo federal, aquilo que ele gastou, se não me engano, em 2017, ele só pode ser corrigido pela inflação nos próximos anos. Então, todo ano, ele só vai poder gastar aquilo que ele gastou em 2017, mais a inflação, a cada ano. Então, assim, o orçamento do governo federal está cada vez mais apertado. Você tem várias coisas pressionando ali dentro do orçamento do governo federal. A Previdência, o gasto com a folha, né, o próprio custeio da máquina em geral. E aí, assim, se o gasto do governo está congelado, ele está congelado praticamente, porque ele está corrigindo pela inflação, então ele está congelado. Significa que vai apertar do outro lado ali, eles vão ter que apertar em algum lugar, né? Se você não consegue, nós podemos discutir aqui várias formas de reforma da Previdência, mas enquanto a Previdência estiver com o gasto aumentando ali dentro do orçamento, a folha de pagamento aumentando, onde ele vai cortar? Ele vai cortar nos investimentos, ele vai cortar nesses convênios, é isso, né? Então, até a tentativa que eles querem, né, que eles estão fazendo lá da reforma da Previdência, é para aliviar o orçamento nesse sentido. Agora podemos discutir a reforma da Previdência, em que tipo de reforma que vai ser feito, quem que vai sair prejudicado, né? Mas a ideia central é essa, economizar na Previdência para que sobre recurso para outras áreas, para que sobre recurso para investimento, para qualquer outra coisa, né? Mas é isso, quando você tem um teto, mesmo que a arrecadação do governo cresça mais que a inflação, o governo não pode gastar mais do que, né, do que a inflação ali, do que está sendo corrigido. Então, congelou por 20 anos. Então, isso com certeza vai comprometer, né, os repasses para os municípios nos próximos anos. Certeza, né? Cristiano, gostaria de pedir a gentileza, se você pudesse estar explicando um pouquinho mais a questão do RCL, Receita Corrente Líquida, e explicar, até para responder uma pergunta, a questão aí de quantos % que está hoje a nossa folha de pagamento e em cima de qual receita
que esse percentual é calculado, para a gente poder ter um acompanhamento mais de perto aqui, por favor. O percentual é sempre calculado em cima da receita corrente líquida. Hoje, ele está girando em torno de 49% da receita corrente líquida. O limite prudencial é 51,30%. Então, assim, a gente está bem próximo do limite. Nesse orçamento, ficou também em torno disso, tá? Em torno de 49% e 50% da receita corrente líquida, o gasto com a folha. E o que é a receita corrente líquida? Você pega assim, é a receita corrente do município. Então, assim, já não entra a receita de capital, não entra essa receita de obras, de empréstimos, é a receita corrente, e aí você desconta algumas coisas. Principalmente contribuição, se não me engano, a contribuição dos servidores ao Instituto de Previdência. Tem algumas receitas que você desconta da receita corrente, e aí você chega no valor da receita corrente líquida. Tá? Por isso que é receita corrente líquida. Desconta algumas receitas, principalmente do Instituto de Previdência ali dentro. Tá? E aí fica lá, receita corrente líquida. Esse cálculo da folha é em cima da receita corrente líquida. Que seria a receita que você tem, né, a receita disponível, vamos dizer, para pagar a maior parte das despesas com folha, né, no município. Então, por isso que adotaram esse parâmetro, né, na lei de responsabilidade fiscal. Agora, a gente está bem próximo do limite, por conta até a crise. O que aconteceu nos últimos anos? A receita com a folha veio crescendo, porque foi dado a inflação, foi dado aquele 3,79 parcelado, né? Então, a receita com a folha veio crescendo mais do que a receita. Então, automaticamente o percentual foi subindo. A gente tinha lá no começo, lá em 2013, 2014, o percentual era em torno de 43%. E, se eu não me engano, em 2016, chegou até a estourar o limite prudencial, fechou acima de 51,30, ficou 51,4. Depois a gente conseguiu, né, reduzir, mas ainda está em torno de 50%. Ou seja, está bem perto do limite. Ok, eu só gostaria aqui de ponderar aqui, foi passado aqui a questão aí de encargos pessoal e encargos sociais em torno de 45%. Foi passado investimento em torno de 13%. Sim. Obras em torno de 17%. Saúde 27%, educação 28%, cultura / esporte 2% e administração 4%. Esse foi o quadro. Está em cima dessa receita líquida. Não, por exemplo, esse 45% de gasto com a folha é em cima do orçamento da prefeitura. Não é em cima da receita corrente líquida. Aquele gráfico que eu passei, que tem, né, as categorias econômicas. Então, ele tem lá despesa corrente, investimento, dívida, né, e tem lá folha de pagamentos. É em cima dos 756 milhões, não lembro, o recurso da prefeitura, não exatamente receita corrente líquida. Então, quando considera só receita corrente líquida, aí dá um percentual maior, tá? Ok, obrigado. E no tocante à segurança pública, eu pude observar que nós só temos uma ação prevista na LOA. Na verdade, eles têm outras lá, né? Eu que destaquei essa porque acho que é a mais, né, importante. Mas eles têm a ação de manutenção da unidade, que tem um recurso também considerável. A própria folha de pagamento da segurança tem um valor considerável, né? Porque tem um custo elevado, a guarda, né? Mas tem aquela, eu destaquei aquela porque eu achei que era a mais, né? Mas tem outras ações lá dentro também. Ok, eu quero agradecer. Queria deixar registrado aqui e até fazer um pedido para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Clodoaldo. Queria deixar público o pedido para que a gente pudesse ampliar a nossa publicidade e a divulgação dessa audiência pública, que, ao meu ver, é tão importante
para a população, porque aqui está sendo decidido, definido aquilo que vai acontecer no ano de 2019 e que nós pudéssemos, a partir das próximas, tornar essa audiência em horários mais flexíveis para ampliar a participação da população e daqueles que nós estamos representando aqui. Muito obrigado, viu, Cristiano? Nada, imagina. Agradeço, então, a sugestão também do vereador Eduardo, que também faz parte da comissão, né, que nos ajuda, vereador Ceará. Eu vou abrir também para o público, né? Alguém tem alguma pergunta? Então, gostaria de agradecer, né, ao Cristiano, agradecer também ao secretário de Finanças e, dessa forma, declaro encerrada a audiência pública no dia de hoje. Obrigado. Presidente, eu gostaria que o senhor encaminhasse cópia desse lá ao meu gabinete. Obrigado.